Olá, boa noite, torcida santista espalhada por todo o Brasil e por todos os cantos deste planeta. Eu sou Matheus Silva Alves, eu sou um dos responsáveis pelo Diário do Peixe, né? O site, vocês já sabem, faz a maior e melhor cobertura de Santos Futebol Clube da imprensa brasileira. Estou aqui para fazer mais uma edição do nosso boletim do Diário do Peixe, onde por cerca de 30 minutos eu vou aqui repassar com vocês tudo o que está acontecendo nessa quarta-feira no Santos Futebol Clube, dentro e fora do campo. E infelizmente, como sempre, temos mais notícias fora do campo do que dentro, né? Mas a gente vai tentar repassar tudo o que de mais importante acontece no Santos, sem esquecer, claro, falando muito da crise política, né? Mas também sem esquecer o futebol, afinal de contas é aquilo que para nós, né, torcedores, é o mais importante, que é a equipe de futebol, certo? Já quero dar uma boa noite a todo mundo que está entrando aqui com a gente, né? O Rodrigo Martins, a Érica, o Thiago Alves, o Vinícius Dias. Olá, Vinícius, olá para você também, o Vinícius, pessoal, já, o Adilson Batista de Oliveira, boa noite, Adilson, Sandro Soares, o Altair, perdi o sobrenome aqui, o Gilmar Dourado, boa noite, o Thiago Tomás, boa noite, nação, ele daqui. Gente, o Luiz Pereira, do bairro do Limão, aqui na capital, São Paulo. Bom, sejam bem-vindos aqui ao nosso boletim do Diário do Peixe, vocês já conhecem, né? Todas as segundas, quartas e sextas a gente faz aqui no nossa página no Facebook um balanço geral de tudo que está acontecendo no Santos, certo? Vamos lá. Vamos abrir com uma notícia que não é aquilo que a gente gosta de falar, que é problemas fora do campo, mas vocês sabem que na segunda-feira, né, logo depois da gente ter feito o nosso último boletim aqui do Diário do Peixe, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo o impeachment do presidente José Carlos Pérez, né? Não significa que ele vai ser destituído, né? Mas ele sofreu uma derrota terrível para ele, né? Na segunda-feira, e está por um fio, né? Como a gente já sabe, o Pérez está por um fio. Ele está pela votação dos sócios, né? Os conselheiros já aprovaram o impeachment, falta agora os sócios. E isso ainda deve acontecer até o final deste mês, tá? Então o Pérez está praticamente numa tentativa desesperada de se salvar. Ele vai recorrer à justiça da derrota no Conselho, com poucas possibilidades de sucesso. O que ele vai tentar mesmo é se salvar entre os sócios, tá? E a gente acha, assim, na minha opinião, difícil de conseguir que isso aconteça, tá? A situação do Pérez é bastante delicada, ele está numa posição política complicada. E hoje a gente teve uma novidade que foi tornou-se explícita a guerra, que já existia, não é? Para quem conhece um pouquinho dos bastidores do Santos, já era uma coisa clara. Agora, a guerra entre Pérez e Orlando Rolo, vice-presidente, ficou explícita, né? O Orlando Rolo deu uma entrevista a um companheiro nosso, Jorge Nicola, dizendo que achava estranho, via indícios de irregularidades no contrato do Carlos Sanches, tá? O uruguaio que foi contratado pelo Santos. E o Pérez, muito irritado com isso, soltou uma nota oficial dizendo, basicamente atacando o Rolo, né, responsabilizando o Rolo pelo processo de impeachment, né? O Pérez diz basicamente que o Rolo está querendo, de qualquer custo, derrubá-lo para assumir o poder no Santos. Então, a relação entre os dois, que já não era boa, agora é inexistente, né? Guerra total, e o Pérez vai tentar. Eu acho que isso é uma cartada. Estou vendo aqui o Carlos Silva, por exemplo, está comentando isso, dizendo que os sócios têm que ir em peso à vida, votar a favor do Pérez. Aqui tem gente que está meio dividida, tem muita gente a favor do Pérez, tem gente que é contra ele, e já eu vou dar minha opinião pessoal sobre o assunto, mas assim, me parece que é uma cartada do Pérez de ir para o tudo ou nada, né? Responsabilizar diretamente o Rolo, né? O que o Pérez está querendo fazer, pela interpretação que eu estou dando para essa ação do Pérez, é tentar vender para os sócios, que são os que votam, né? Para os sócios a ideia de que é um golpe capitaneado pelo Rolo, né? E com isso conseguir o apoio dos sócios. Eu não sei se vai ser certo, mas enfim, é o que o Pérez está tentando fazer, certo? O que eu
Pode ser. E aí não é. O Lucas Silva, por exemplo, está dizendo, boa noite para você, Lucas, está dizendo aqui que o Pérez está sendo um ótimo presidente. Não concordo que ele esteja sendo um ótimo presidente, Lucas. Respeito evidentemente a sua opinião. Na minha opinião, tá? E é minha opinião pessoal, não é a opinião do Diário do Peixe, tá? Deixa eu só dar um alô aqui para o Paulo Dantas, perguntando das arquibancadas. Já vou falar disso, Paulo. Já falo na sequência da política aqui, eu já falo da venda de ingressos para o jogo contra o São Paulo. Aguenta um pouquinho, é rapidinho. Eu só vou. O Caio Vinícius, por exemplo, está dizendo. O Caio Vinícius Rosa diz que é golpe. O Caio, para quem queira saber, a minha opinião pessoal, e não é a opinião do Diário do Peixe, tá? A minha opinião, Matheus, como jornalista, eu sou contra esse processo de impeachment. Eu acho que ele é um processo muito, muito frágil. Os motivos alegados para tirar o Pérez do poder são acho muito fracos. Os dois pedidos de impeachment, um dizendo sobre a empresa dele, né? A empresa que ele tem, que poderia ter um negócio de jogadores, que ele nega, diz que é uma empresa que já tá desativa há muito tempo, desativada há muito tempo, e a outra sobre a ordem que ele baixou e que nenhuma demissão poderia ser feita sem a autorização do presidente. Eu acho que são dois motivos muito frágeis para tirar o presidente do cargo. Acho que essa coisa da empresa, dessa ordem que ele baixou, bastava o conselho dizer, não, você não pode fazer isso. E pronto. O Evandro Menezes está dizendo que não tem motivo para o impeachment, e eu concordo com o Evandro, viu? O Evandro, eu concordo com você. Eu não sou um grande fã do Pérez, acho que ele, principalmente na parte do futebol, é uma administração muito confusa, enfim. Mas eu acho que mas eu não sou a favor, não, tá? Eu acho que não há motivos para um impeachment. É uma coisa totalmente política, e acho que o Pérez, se ele sair mesmo, e me parece que a tendência no momento é que ele saia, vai ser uma coisa política para tirá-lo do poder. Inventar ali, pegar uma justificativa qualquer para dar uma rasteira no Pérez, isso na minha opinião. Tá? Eu não estou nem responsabilizando o Orlando Rolo por isso quem está dizendo é o Pérez, né? Mas assim, o que eu tenho a dizer é apenas isso. Eu acho que os motivos apresentados para tirá-lo do poder não são claros, tá? Na minha visão. Tá? Essa é a minha visão sobre o fato. Boa noite ao Robson Martins de Niterói. O Rafael Mendes fala o Rolo. Tem muita gente criticando o Orlando Rolo, né? Que agora já podemos dizer que é um inimigo político do Pérez, né? Embora sejam da mesma chapa. Já vou responder aqui o Claudemir Oliveira. Claudemir, você já me deu uma boa gancha aqui, um bom gancho. Que pergunta se o Felipe Cardoso vai ser relacionado domingo. Deve ser relacionado sim, Claudemir. O Felipe Cardoso treinou hoje pela primeira vez e deve ir para o jogo sim. O Caio Vinícius Rosa pergunta se vai ter urna em São Paulo. Urna no caso da votação entre os sócios para o impeachment. Não sabemos ainda, Caio. Ainda não foi divulgado como vai ser o esquema desse processo. A tendência é que sim, seja mesmo o processo da eleição. Na eleição tivemos urnas em São Paulo. Boa noite para a Joana de Sumaré, está sempre aqui com a gente. O Evandro Menezes diz que não sou um fã do Pérez, mas administrativamente ele vai bem. O Rolo não tem preparo para ser presidente, diz o Evandro. Eu não sei se o Rolo tem preparo. Se o Rolo tem preparo, eu não sei. O que eu sei, na minha opinião, é que eu acho que não há motivos fortes o suficiente para tirar o Pérez do cargo, tá? Pelo menos no jogo jogado limpamente, não vejo motivos para o Pérez sair. O Diego Figueira pergunta se eu acho que o Modesto foi um bom presidente. Olha, eu acho que o Modesto foi um presidente que fez até um bom trabalho no futebol, mas com um custo ético muito elevado, né? Vamos dizer assim, né? Para ser bem simpático com ele. Deixou muitos esqueletos no armário, né? A auditoria que está sendo feita agora apontou uma série de negócios muito esquisitos, muitas comissões pagas para lá e para cá. Então, do ponto de vista da ética, o Modesto deixou demais a desejar. Então, como eu acho que a ética e o bom comportamento na administração é fundamental para qualquer administração, então a minha opinião é que não gostei da administração do Modesto, não. Tá? Estou vendo que tem muita gente aqui que o Data Diário do Peixe aqui, o Data Boletim, está me informando que a maioria, pelo que eu estou entendendo, é contra o impeachment. Como eu sou também, contra o impeachment, não. E aí, para quem entende, só para deixar claro, quando eu pessoalmente me posiciono contra o impeachment, eu não estou me
posicionamento, tá? Nem contra o Rolo, o Marcelo Teixeira, ou quem quer, o Modesto e tal. Eu não tomo partido de nenhum, não tenho amizade, não tenho interesse com nenhum deles, e apenas a minha opinião como torcedor e como jornalista. Acho que esse impeachment os motivos são muito frágeis para uma solução tão radical como tirar o presidente, tá? Eu não concordo com isso, mas os sócios é quem vão decidir. E se vocês me perguntarem, teve um companheiro aqui que perguntou, já me perdi, se eu acho que ele vai cair, eu não tenho a menor ideia. Eu acho totalmente imprevisível o que os conselheiros vão... Os conselheiros não, os conselheiros já decidiram. O que os sócios vão decidir? Não tenho a mínima ideia, tá? Falando em Sanches, que eu cheguei a falar aqui do Carlos Sanches e também no Pérez, a notícia de hoje, o Santos entrou com um recurso, finalmente, depois de 2 semanas, o Santos entrou com um recurso para tentar anular aquela punição que o eliminou da Libertadores da América. Tá? Entrou com recurso, enfim, é o direito que o Santos tem, evidentemente, mas eu, como jornalista, conhecendo a Conmebol, já cobri várias competições da Conmebol, tá? Eu te digo a vocês que a chance de sucesso é praticamente zero. Tá? É uma coisa meio protocolar, lógico, o time há uma possibilidade de recorrer, o Santos recorreu. Agora, sinceramente, acho que a chance é mínima. O Santos até já fala, caso perca de novo na Conmebol, de ir até a CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Também acho que a chance de sucesso é minúscula, tá? Mas, enfim, é o que temos que dar essa notícia. Acho que o Santos, enfim, a bola para frente já foi, a Conmebol já prejudicou o Santos, e o Santos também se prejudicou, porque o Santos também cometeu um erro grosseiro nesse caso, e, enfim, já foi, paciência, tá? Então, do ponto de vista prático, o que eu tenho a dizer para vocês é isso, que não vai acontecer nada, tá? Enfim, tá? O Igor Dorrache pergunta se o Rolo seria bom. Não sei, não sei, o Igor, sinceramente, o Rolo não tem nenhuma experiência em administrar um clube de futebol, como o Pérez também não tinha, então não tenho muita ideia do que seria o Rolo. O Rolo tem alguns indícios que pessoalmente não me agradam. Ele tem uma ligação muito forte com torcidas organizadas. Eu acho que, não sei, eventualmente numa administração, o Rolo, não sei que papel teriam as organizadas nessa administração. Eu acho que não deveriam ter nenhum papel, mas, enfim, vamos esperar, tá? O Gabriel, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de bola um pouquinho, né? Para mudar um pouquinho, vamos falar de coisa boa, como dizem aí, porque o Santos está bem no Campeonato Brasileiro, está em recuperação, vamos falar de bola. O Gabriel Richard pergunta se o Sanches joga domingo, joga sim, Gabriel. O Sanches, essa é a boa notícia do dia. O Sanches treinou, ele, como vocês sabem, e voltou machucado do México, onde ele estava com a seleção uruguaia, mas treinou bem hoje, nessa quarta-feira, treinou e vai para o jogo. Tá? A menos que tenha alguma recaída, estará no jogo, o que é uma excelente notícia, porque vocês vão lembrar, o último jogo do Sanches pelo Santos foi contra o Vasco, no Rio de Janeiro. O Santos jogou muito bem, né? Fez uma partida brilhante. O Carlos Sanches, a melhor partida dele no Santos, e ele está numa evolução muito grande, tá? Deixa eu responder aqui o Paulo Dantas. Ô, Paulo, não esqueci não, eu vou falar. Fala da arquibancada. O Paulo, é o seguinte, não vamos ter, tá? Arquibancada nesse jogo. Do que eu estou falando, para quem não sabe? O Santos fez uma mudança ali na configuração das suas arquibancadas na Vila Belmiro e criou um espaço maior atrás de um dos gols, né? Tirou camarote, etc. E tem um setor novo ali. Eu digo novo velho, né? Porque ele é um setor maior, que vai caber mais gente, pessoal para ficar de pé, etc. E isso vai aumentar um pouco, mas vai aumentar a capacidade da Vila Belmiro. Mas não para esse jogo, não deu tempo. A ideia era, viu, Paulo, respondendo a sua pergunta, a ideia era que sim, esse espaço fosse inaugurado no jogo contra o São Paulo, mas não vai dar tempo, vai ficar para um próximo jogo. O que a gente sabe é que é o seguinte, o Santos já vendeu todos os ingressos que tinha para vender no jogo. Eu já vou responder o James, esse é James, se não for isso, me desculpa, tá? Ele disse, Vila lotada, quero ver as cativas. Eu vou falar das cativas. Porque é o seguinte, o Santos vendeu cerca de 11.500 ingressos
para o jogo contra o São Paulo. E é a carga que ele tem, ok? Um alô, ô Wellington Júnior, um alô para você, tá? Você está pedindo um alô faz tempo aqui. Ok. O Santos só tem 11.500 ingressos para vender. Aí você vai perguntar, quem não conhece muito bem vai perguntar, mas escuta, por que só 11.500 ingressos, né? Se a capacidade da Vila Belmiro é 16 mil? Porque 4.500 ingressos são cativas e camarotes, né? O Santos não desativou tanto camarotes assim. O Roberto Salles está perguntando isso, já estou sem querer, já comecei a te responder, Roberto. Ele pergunta quantos torcedores cabem na Vila. Roberto, hoje a capacidade da Vila é 16 mil pessoas. Só que assim, 4.500 lugares são de cativas e camarotes, certo? 11.500, os 11.500 restantes, o Santos vendeu já antecipadamente, inclusive, lógico que antecipadamente, se o jogo é domingo só pode ter sido assim, mas vendeu sem venda física, tudo pela internet, né? Eu acho que é a primeira vez que o Santos consegue isso, fazer uma venda inteira sem venda física. Agora, os 4.500 ingressos que sobram são, e aí eu vou falar, estou respondendo aqui o Gilvani Lopes, por que não acabar com as cativas? Puxa, o Zenilton Pinheiro pergunta se esgotaram os ingressos. Esgotaram sim, Zenilton, já esgotaram os 11.500. Acontece que o Santos tem cerca de 4.000 cativas que não pode vender. Elas são de propriedade de pessoas, né? A maioria pessoas, conselheiros antigos, torcedores de famílias tradicionais de Santos. O Santos não pode vender, e o pior é que geralmente esses torcedores não vão ao estádio, né? Vamos falar a verdade. É comum a gente ver jogo da Vila Belmiro, a Vila Belmiro cheia, só que você olha as cativas, que é aquele setor, para quem não conhece, aquele setor coberto da Vila, você vê lá, tem um pouquinho de gente e muita cadeira vazia. Infelizmente, os donos das cativas, eles não são obrigados a ir ao jogo, certo? Quer dizer, infelizmente não, no caso, eles não são obrigados a ir ao jogo, ponto. Infelizmente, o Santos não pode fazer nada com essas cadeiras, mesmo que o dono não vá ao jogo. Eu já disse isso aqui antes, estou respondendo até o Antônio Pereira Mota. Boa noite, Antônio, obrigado por participar aqui, que ele fala de um novo estádio para tirar as cativas e tal. O que eu digo é o seguinte, o Santos não pode fazer nada com as cativas, mesmo que o dono da cativa não vá ao jogo. Eu já disse aqui num boletim anterior, quem me acompanha aqui já sabe, seria o ideal para o Santos fazer um sistema seguinte, o dono da cativa tem um prazo para dizer se vai ao jogo, porque afinal a cativa é dele, ele tem direito de ir. Agora, se ele não for, se ele não responder, o Santos vende o ingresso da cativa, certo? Agora, infelizmente isso não pode acontecer. E os donos das cativas não permitem que isso aconteça, porque aí envolve uma questão política. Todos os presidentes do Santos, até onde eu sei, gostariam de mexer nisso, gostariam de ter a possibilidade de fazer algum dinheiro com as cativas quando os donos não vão ao jogo, mas ninguém consegue, porque a resistência é muito grande, os donos das cativas, muitos deles são conselheiros, são pessoas influentes no mundo político do Santos e não consegue. Isso é uma pena, porque talvez a gente volte a ver no domingo o jogo contra o São Paulo, um jogo importantíssimo, o resto do estádio todo cheio e as cativas ali meia boca, né? Porque o Santos está amarrado. Ou se o dono da cativa não for, a cadeira ficará vazia, né? E o Santos não pode vender. Acho isso péssimo, porém nenhum presidente que eu saiba teve coragem de mexer nisso, tá? O Zenilton Pinheiro diz, deveriam liberar com um pequeno ressarcimento para os donos. Zenilton, deveriam achar uma fórmula para chegar nesse ponto. Agora, infelizmente, ninguém tem coragem de mexer nisso, tá? O Roberto Salles pergunta, quando divulga o público total, eles contam com as cativas? Não, contam o ingresso vendido. As cativas não são vendidas, né? Não é ingresso vendido, as cativas já tem dono e tal. Aí o Paulo Dantas pergunta como funciona as cativas. Já respondi você, Paulo. Outra pergunta, eu vou responder de novo. As cativas já têm dono. Não estão. Ele pergunta se vende por ano. Não, os donos são donos antigos e, enfim, o Santos não faz dinheiro nenhum com elas. A menos que eu esteja enganado, o Santos não faz. O Santos não faz dinheiro com elas, né? Porque elas têm dono. O dono vai se quiser. Se ele não quiser ir, ele não vai e a cadeira fica vazia. Isso para o Santos é péssimo. Péssimo por quê? Lembrando, são cerca de 4.000 cadeiras para um estádio que tem 16 mil lugares, ou seja, 1/4 do estádio, né? É muita coisa, ok? Então, eu acho péssimo isso, tá? O Evandro Menezes
faz uma pergunta que eu acho legal, é boa pergunta. Ele pergunta se eu sou a favor do conselho gestor. E ele diz que só atrapalha, na opinião dele, né? O Evandro, eu sou contra também, tá? Eu acho o seguinte, só o Santos tem isso, né? Se fosse uma solução boa, né? Outros clubes teriam adotado, né? Vocês não concordam? Não sei, minha opinião. Eu acho que o conselho gestor atrapalha a ideia do conselho gestor que surgiu lá na administração do Laor, Luiz Álvaro, né? Vocês lembram? Era ter uma coisa mais democrática, impedir que alguém seja, entre aspas, o dono do Santos. Vamos lembrar o contexto histórico, rapidinho, o contexto histórico em que elas surgiram. Depois de um período longo de administração do Marcelo Teixeira, que agia praticamente como se fosse um dono do clube, certo? Ficou muitos anos colocando dinheiro do bolso, enfim, como se fosse uma empresa dele, né? E para romper com esse modelo, o Laor veio com essa coisa do conselho de gestão. Uma ideia que, ok, até faz sentido, mas na prática eu acho que na prática é um fracasso, já devia ter acabado, porque isso atrasa demais as decisões, né? Vou falar uma coisa que pode parecer estranha, mas muita democracia no futebol atrapalha, tá? Na administração. As decisões têm que ser tomadas rapidamente e eu se fosse presidente do Santos, eu detestaria ter que fazer isso, porque eu acho que isso amarra demais, tá? O Maciel Mac, é isso, ele pergunta qual vai ser a capacidade do estádio com esse setor novo. Ô Maciel, eu vou admitir para você, eu não sei exatamente, mas é muito pouco a mais, tá? Não vai aumentar muito, não. A ideia, inclusive, não é nem... a ideia principal não é nem aumentar a capacidade do estádio, por colocar mais gente ali atrás do gol, onde tinha um camarote, para dar um clima mais de caldeirão, né? Muita gente diz, eu imagino que vários de vocês também achem isso, que a Vila perdeu um pouco aquele aspecto de caldeirão por causa dos camarotes. Então a ideia é mais resgatar esse clima de pressão, gente pulando e tal, do que aumentar a capacidade. A capacidade vai aumentar muito pouco, ok? O Marcos Santos do Guarujá, boa noite a você. Marcos aí do Guarujá, Baixada Santista. Aí o Antônio Mota disse, se for para viver essa guerra, vende para os chineses igual a Inter de Milão. Não dá, né? O modelo brasileiro de administração de clubes não permite isso. O Aldo Assis pergunta se o dono da cadeira cativa faleceu, o direito passa para os herdeiros. Sim, até onde eu sei, sim, tá? O Evandro Menezes está dizendo que obrigado, Evandro. Eu acho legal, é legal que vocês me ajudem a fazer aqui o boletim do Diário do Peixe. O Evandro, por exemplo, está me dizendo que a capacidade deve aumentar em 800 lugares, e eu acho que é por aí mesmo. Ou seja, é um aumento pequeno mesmo, não vai... O Santos não vai ganhar dinheiro com isso. A ideia realmente é mais tentar voltar àquele aspecto de caldeirão, tá? Que a Vila tinha e perdeu um pouquinho... com os camarotes, certo? Enfim, o Reinaldo Cohen de Criciúma, ele pergunta quando esse rolo vai deixar de prejudicar o Santos. Bom, não sei. Ele tem mandato. Você está prejudicando o Santos, eu não sei. Eu sei que ele tem mandato por mais 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses, junto com o Pérez. Agora, o Pérez é que eu acho que tá difícil de completar esse mandato, tá? Na minha opinião, já falei aqui já há bastante tempo, mas teve gente que chegou depois. Eu acho que não eu sou contra esse impeachment, porque eu acho que não há motivos suficientemente fortes para isso, ok? O Reinaldo Castro pede para mandar um salve para Foz do Iguaçu, Paraná, um abração aí, todo mundo de Foz do Iguaçu, todo mundo do Paraná. Eu sempre falo aqui, todo o boletim do Diário do Peixe, eu falo que a presença do pessoal do Paraná aqui é sempre muito grande, né? Enfim, o Aldo Assis insiste na questão das cativas, se teria como fazer um levantamento de cativas sem dono. Até onde eu sei, não existem cativas sem dono, e até onde eu sei também, ninguém quer mexer com isso, tá? Então, é uma coisa que seria boa para o Santos, mas infelizmente ninguém vai mexer. Deixa eu só falar uma coisa. Lembrar que alguém perguntou aqui do Felipe Cardoso, já falou dele, só vou falar do nosso WhatsApp, né? Acho que muitos de vocês já conhecem o nosso serviço WhatsApp. Você entra lá, se cadastra no nosso número do WhatsApp, eu vou passar um número agora, e você de graça imediatamente começa a receber o material que a gente produz, né? O Diário do Peixe, a maior e melhor cobertura de Santos Futebol Clube da imprensa brasileira, porque é o único que realmente só cobre o Santos, né? O nosso número é 13 99205 3637. Repetindo, 13
99205-3637. Daqui a pouquinho, no fim da live, eu volto a repetir, tá? É o número do WhatsApp, ok? O Thiago Chaves aqui falou assim, parece que você é contra... Não, Thiago, você entendeu errado. O Thiago Chaves pergunta assim, parece que você é contra o Pérez. Por quê? Não sou... Eu acho que você entendeu errado o que eu falei. Eu não sou contra o Pérez, embora eu não esteja gostando muito da administração dele. Eu sou contra o impeachment do Pérez. É pelo contrário, na verdade. Eu acho que os motivos apresentados para o impeachment são muito frágeis, não me convencem. Eu sou contra o impeachment, ok? O Marcelo Veloso manda um abraço para Curitiba, como eu vinha falando, mais gente do Paraná. O Gilmar Vicente, um abraço para Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Um abração a todo mundo aí do Pernambuco, que legal. O Diego Luiz faz uma pergunta legal, se o Santos vai comprar o Pacaembu ou não. Na verdade, o Santos não vai comprar, isso está fora de questão, comprar o Pacaembu. O Santos pretende entrar como parceiro de um grupo que quer assumir o Pacaembu. Tá? O Pacaembu, a prefeitura quer fazer a cessão do Pacaembu para a iniciativa privada, alguns grupos econômicos, grupos de empresas se interessaram, o Santos se associou a um deles. Só que o processo está parado porque a associação lá de moradores do Pacaembu, ela não quer o processo, enfim, é uma confusão danada. Não sei nem se isso vai sair, ok? Rodolfo Garcia, boa noite, sobre o novo estádio. Não tem... Esquece, não existe novo estádio, ok? O máximo que o Santos pode fazer, como eu acabei de falar, é entrar como parceiro na administração do Pacaembu. Só. Novo estádio. Quem tinha um projeto de novo estádio era o Modesto Roma Júnior. E ele dizia que se ganhasse a eleição em dezembro, ele ia construir um novo estádio. Ele perdeu a eleição, o Pérez, a primeira coisa que falou foi, não, nada de estádio novo. Então, esquece a história de estádio novo que não vai ter. Eu só vou falar, voltando ao jogo, o Santos deve ter uma novidade no banco de reservas, que é o Felipe Cardoso, o menino que veio da Ponte Preta, né? Indicação do Cuca, o Cuca aposta muito nele. Ele fez hoje, quarta-feira, o primeiro treino dele com bola. Ele tá desde o primeiro semestre sem jogar por causa de um problema de pubis, né? E deve para o jogo, deve ficar no banco de reservas, não é para jogar agora, mas será uma novidade importante. O Cuca aposta muito nesse menino. O Wellington Júnior fala assim, aqui no Piauí tem Santista também. Que legal, Wellington. Não tem a menor dúvida que Santistas nós estamos em todos os lugares. O Pedro Antônio, o Diário do Peixe, sou eu no caso. Você acha que o Santos vence o São Paulo? Acho que dá para vencer, sim. O Santos está jogando bem, com o Sanches de volta, na Vila lotada. Lembrando que só vai ter torcedor do Santos, né? Porque aqui nos clássicos de São Paulo predomina a torcida única. Eu acho que o Santos tem uma boa chance de ganhar do São Paulo, sim, acredito, tá? O Bastudri pergunta se o Wagner Love está. O Wagner Love, o Santos tentou, não conseguiu porque não deu tempo, vocês lembram? Talvez volte a carga em janeiro, mas isso não é certo não. Mas se voltar, apenas em janeiro, tá? O Ricardinho Souza pergunta de novo aqui, eu não respondi, desculpa, Ricardinho. Com o término das obras, qual a capacidade da Vila? Vai aumentar um pouquinho só, acho que vai aumentar entre 800 e 1.000 lugares, bem pouco, tá? Não é isso que vai fazer diferença. O Marcos Santos, queria saber se o Santos vai jogar. Ô Marcos, vai jogar, então já vai saber, vai jogar sim. Voltou a treinar hoje, salvo alguma surpresa de última hora, vai estar de volta para o jogo, um jogo importantíssimo, ok? O Wellington Lourenço pergunta quais são as chances do Pérez sair. Ele acha que é sacanagem. Olha, Wellington, as chances são grandes, tá? Não são pequenas, não, mas vai depender dos sócios. O Fabiano Albano pergunta qual é a minha posição sobre o impeachment. Já falei aqui, sou contra o impeachment. Eu não gosto muito da administração do Pérez, mas acho que não é caso para impeachment. Enfim, e é isso aí. Gente, estou terminando aqui, o nosso tempo já está estourando. Basicamente a gente já falou o que tinha que falar. Lembrando, ingressos esgotados para o Clássico, não tem mais ingresso. O Santos vendeu cerca de 11.500 e o processo de impeachment continua rolando. Agora está na mão dos sócios e ainda sem data marcada. Assim que tiver a data, a gente comenta aqui, ok? Só para lembrar, o nosso número do WhatsApp, né? Repetindo, é 13 99205-3637. Vou repetir, 13 99205-3637, ok? Você entra lá, se cadastra, basta colocar o seu nome, a cidade de onde você está falando, e você já começa a receber imediatamente o
um material completo do Diário do Peixe no seu celular, super fácil. O Miguel Tavares fala assim, poxa, nem lê minhas perguntas. Ô Miguel, desculpa Miguel, e para todo mundo, é que não dá para ler todo mundo mesmo, é muita gente, ok? Infelizmente, a gente não tem como ler todo mundo. Miguel, mas eu agradeço a você, agradeço a todos os santistas companheiros do Diário do Peixe que estiveram com a gente. Sexta-feira a gente volta aqui no nossa página do Facebook para mais um boletim do Diário do Peixe, esperando trazer boas notícias, ok? Dentro de campo as coisas vão bem, agora fora é que está difícil ter boas notícias. Um abração para todos vocês, até a próxima.